sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim. O teu sangue me limpa, o teu sangue me salva, Jesus. O teu sangue que foi derramado na cruz. Aleluia! Olá, Ilan, que bom poder estar com você nesse dia. Que honra poder estarmos juntos celebrando a presença de Deus entre nós. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem tremenda ao seu coração. Você que está aqui nesse dia, e para você que está aí na sua casa nos assistindo, abra o seu coração, chama todo mundo de casa, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, amém? É uma honra poder ministrar uma palavra aqui na nossa casa. Você que não me conhece, eu sou o pastor Wilker Santos. Nos últimos anos estive lá na Ilan Campo Grande, estou de volta aqui na Ilan Recreio. E é uma honra poder, novamente estar aqui nesse corpo de ministros da casa de Deus, derramando uma palavra do coração de Deus sobre a igreja do Senhor. E nós estamos aqui hoje ministrando a última mensagem da série Precioso Sangue. Antes de mais nada, eu queria te dizer, se você ainda não ouviu o louvor que o Ilan Music lançou, chamado Precioso Sangue, vai lá agora no seu YouTube. Se você quiser pegar o seu celular aqui, você que está aqui agora, vai lá no YouTube, bota para assistir mais tarde. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida tremendamente. E nós ministramos por meio de séries. Você que está aqui sabe muito bem, algumas famílias nos visitando pela primeira ou segunda vez, e eu faço sempre essa questão de dizer, nós ministramos por meio de séries para que seja um alimento saudável para quem está recebendo o alimento, sabe? Porque se depender de mim como pastor, eu sempre vou pregar aquilo que eu gosto de pregar, mas se depender da nossa igreja, você vai sempre receber alimentos que você gosta e alguns alimentos que talvez você não gosta, mas você precisa, Talvez você não gosta de jiló, talvez você na sua casa não gosta, de pepino, Mas a gente precisa comer isso, vai nos trazer nutrientes. E a mensagem de hoje é a última mensagem dessa série, Precioso Sangue. Nós falamos sobre os 4 cálices, as 4 promessas de Deus. E essa série, Precioso Sangue, é uma série que é alusiva ao momento que nós estamos passando nesse mês. Uma data muito festiva nesse mês é a Páscoa. E todo mundo olha para a Páscoa, olha para o coelhinho da Páscoa, olha para o chocolate, mas eu queria te dizer, a Páscoa é muito mais do que chocolate, a Páscoa é muito mais do que a gente estar em reunião na nossa casa. A Páscoa tem um significado espiritual, a Páscoa tem um grande significado, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Então, se você perdeu as últimas 3 ministrações dessa série, eu queria te dizer, por favor, depois vai lá no nosso canal do YouTube, também tem as nossas ministrações lá. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Mas perguntando a alguns amigos, falando assim, o que mais te lembra na Páscoa no sentido cristão? Alguns amigos falaram assim, me lembra quando Jesus está sentado diante de uma mesa com os seus discípulos, partindo pão, partindo vinho, dando graças e anunciando tudo aquilo que viria a acontecer com ele. Isso é muito legal, isso é a última Páscoa, Jesus celebrando a última Páscoa com seus discípulos. Mas o contexto da Páscoa, precede a esse cenário. O conceito da Páscoa é o conceito lá de Êxodo, quando o povo ainda está sendo afligido pelo Egito, pelo exército egípcio, pelo povo egípcio. Eles estão ainda na condição de escravos, e aí Deus ele levanta um libertador no meio deles, e aí no meio das pragas que Deus faz acontecer para que Faraó libere aquele povo, o coração do Faraó é endurecido, e a última praga vem, e aí vem a celebração da Páscoa com a última praga. A última praga era: todo primogênito que não fosse consagrado ao Senhor iria morrer. E aí a Páscoa pega um cordeiro, mata aquele cordeiro perfeito, e o primeiro passa o sangue sobre os umbrais da porta, passa o sangue sobre a cabeceira das janelas, e vocês vão ter o livramento do primogênito.
E aí, quando nós falamos sobre isso, e esse ensinamento que nós estamos tendo nessas 4 ministrações, na série Precioso Sangue, baseada na palavra de Deus, mas também nesse livro chamado Os 4 Cálices, de Chris Hodges, né? Ele fala sobre 4 níveis, 4 promessas de Deus sobre a nossa vida. Eu queria ler com você lá em Êxodo 6, de 6 a 7, essas 4 promessas. Êxodo 6, de 6 a 7, vai dizer o seguinte: diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, e eu os livrarei, a primeira promessa. E aí Deus continua dizendo do trabalho imposto pelos egípcios, ou seja, eles vão ser livrados por isso, tem uma promessa aí. Segunda promessa é: eu os libertarei da escravidão. A segunda promessa é baseada na liberdade daquele povo. A terceira promessa: eu os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de juízo. E a última promessa: eu os farei o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra de todo o trabalho imposto pelos egípcios. Então, no contexto judaico, e eu não quero judaizar, eu não quero dizer para você que agora a gente tem que trazer tudo da cultura judaica para a gente poder viver no dia de hoje, não. Mas eu quero te trazer o conceito judaico de 4 cálices. Porque baseado nessa promessa de Êxodo 6, de 6 a 7, os judeus, quando eles vão celebrar a Páscoa, eles celebram com todas aquelas orientações bíblicas, os pães sem fermento, com as ervas de gosto forte, com o cordeiro, mas eles celebram também com 4 cálices. O primeiro cálice, que foi a primeira ministração, o cálice da santificação. Quando a gente lê aqui a palavra de Deus dizendo, eu os livrarei, a promessa de Deus intrínseca a esse cálice é: eu vou oferecer a vocês a oportunidade de serem salvos. E nós aprendemos desse cálice que essa oportunidade é uma oportunidade fácil, porque a palavra de Deus nos dá a oportunidade de salvação por meio da sua fé, por meio de você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Eu não passei esse versículo aqui, mas Romanos 10, 9 diz o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 2, de 8 a 9, que a salvação é pela graça, mediante a fé, é dom de Deus, e não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é como se fosse a primeira série do cristão. A salvação é o início, né? É ali o maternal, primeira série, a gente está começando a caminhar com Deus. Deus, ele te oferece salvação, e aí a gente vai para o segundo cálice. O segundo cálice é: eu os libertarei. Aí você me diz: pastor, mas eu os livrarei e eu os libertarei não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque a liberdade, ela é totalmente diferente de livramento. Você pode sofrer o livramento de um acidente, mas porque você causou aquele acidente, você foi preso, ou seja, você não está liberto. Você está me entendendo? Então, trazendo para o contexto de Êxodo, quando aquele povo ele sai do Egito com aqueles tamanhos sinais de Deus, eles chegam, né, naquela terra, naquele deserto, eles estão caminhando, e aí dado momento eles olham para Moisés e falam assim: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Olha a mentalidade deles, era melhor que a gente continuasse escravo. E aí a gente começa a entender o seguinte: eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. E muitos de nós, infelizmente, podemos viver dentro dos caminhos do Senhor, mas ainda com a mente escrava das coisas que o inimigo tem imposto ao nosso coração. E esse momento, esse dia, essa ministração, ela vai trazer também a libertação da nossa mente. Talvez você entrou aqui nesse momento, talvez você entrou aqui nesse culto, talvez você acabou de abrir esse link, está ouvindo essa palavra. Eu queria te dizer: Deus não apenas é o seu salvador, mas Ele é o seu libertador. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de festa, porque nós cremos que nós não temos somente o maternal e a primeira série, nós podemos
continuar na caminhada, na escola espiritual. E esse segundo cálice é exatamente isso. A gente está começando a crescer e desenvolver, mas não para por aí. A gente vai para o terceiro cálice. Terceiro cálice, o terceiro hoje, né? Eu os resgatarei. Nós falamos no domingo passado sobre o cálice da redenção. Redenção significa restauração. E Deus, Ele quer nos dar acesso à prosperidade por meio da restauração. E nós temos um dado estatístico, mas é um dado que nos deixa muito triste, porque em média 80% dos cristãos chegam nesse terceiro cálice, porque muitos de nós nos contentamos em apenas viver com a salvação e com a libertação. Só que Deus tem algo a mais, cara. Deus tem algo a mais para a gente viver, e a gente só vai usufruir a prosperidade que Ele tem para nós a partir do momento em que a gente aceitá-lo como nosso Salvador, aceitá-lo também como nosso libertador e Senhor da nossa vida e da nossa alma, e a gente viver a restauração que Ele tem para nós, que é por meio da restauração que Ele libera a prosperidade. Talvez você diz assim: pastor, eu tenho vivido momentos bons ministeriais. Pastor, eu tenho vivido momentos bons familiares. Mas ainda está me faltando isso aqui financeiramente. Ainda está me faltando isso aqui de alegria. Ainda está me faltando isso aqui de satisfação. Sabe por quê? Porque você precisa experimentar desse terceiro cálice. E aí nós vamos para o quarto cálice, que é o cálice de hoje, que nós vamos falar. O cálice do louvor. Quando nós chegamos no cálice do louvor, a mensagem aqui em Êxodo 6:7 diz: eu os farei o meu povo. E qual é o significado desse eu os farei o meu povo? Diz comigo bem alto assim: propósito. Diz aí na sua casa: propósito. Você vai ver que ser feito povo de Deus é para caminhar como povo de Deus. Nós não dizemos que nós somos cristãos para a gente viver uma vida que a gente quer viver, muito pelo contrário. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos seguidores daqueles que a nossa fé é professada. Quando nós falamos, eu quero ser cristão, você diz o seguinte: eu quero negar a minha vontade, a minha vida, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, aonde eu gosto de andar, os meus hábitos, para eu poder caminhar naquilo que Deus tem para a minha vida. Você entendeu? Agora é a faculdade espiritual que eu estou falando, né? Porque já não é mais assunto de primeira, de segunda, de quarta, de quinta ou de oitava série. É para quem quer maturidade espiritual. E algo que nós aprendemos muito nessa casa, na nossa igreja, é que quanto mais te é dado, isso é bíblico, nós não ensinamos nada que seja antibíblico, que mais é dado a você, mais vai ser cobrado a você. Quanto mais for depositado de autoridade, de responsabilidade sobre a sua vida, mais Deus vai falar: e aí? Eu te dei tanto e você não multiplicou. Então esse cálice é o cálice que a gente vai um pouco mais profundo. De repente você aí na sua casa diz assim: pastor, eu ainda estou no segundo cálice. Não tem problema. Nessa igreja nós chamamos de uma igreja piscina, e tem espaço para você. Essa igreja é uma igreja onde você vai se sentir bem, estando no primeiro cálice, no segundo, no terceiro ou no quarto cálice. Mas a nossa expectativa como pastor da sua vida, o pastor da sua casa, o seu pastor, é que você chegue à plenitude de varão perfeito. E a plenitude de varão perfeito você vai ver que é encontrado no quarto cálice, que é encontrado na responsabilidade, que é encontrado no propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E sabe, tem algo peculiar nesse cálice, porque se você perceber todos os outros cálices que nós passamos durante o mês, todos eles são contextualizados ao eu. Eu posso ser salvo, eu posso ser liberto e eu posso ser próspero. Mas quando a palavra de Deus diz que a promessa dele é fazer de mim, de você, o povo dele, o povo é um contexto coletivo. Não existe povo de uma, duas, três pessoas, existe povo de muitas pessoas.
Então, se liga aqui, se conecta aqui no entendimento que eu queria trazer para nós, mediante a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre propósito, nós falamos de deixar o eu de lado para viver algo muito maior do que nós mesmos. Nós falamos de deixar o nosso ego de lado para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E algo que Deus falou comigo ainda quando eu era pastor de Campo Grande, que aquilo me chacoalhou. Eu era uma pessoa muito centralizadora, sabe? Eu era uma pessoa que eu sabia, né, o coração zeloso do nosso pastor. E eu falava, é melhor eu fazer, porque se eu botar pessoas para fazerem, né, talvez não vai atingir aquilo que ele gostaria que fosse atingido. E aí eu ia lá e fazia. E aí Deus deu uma paulada no meu coração que se envolve somente você, é algo muito pequeno. E eu queria te dar uma palavra, um insight para a sua mente, nesse momento, nessa palavra ao seu coração. Se o que você está vivendo espiritualmente, se o que você está vivendo ministerialmente, se o que você está vivendo dentro da sua fé, só engloba você, a sua esposa, a sua família, o seu amigo que está do seu lado, mas não envolve isso aqui, o espírito de corpo, não envolve o corpo de Cristo, ainda é pequeno demais. Ainda é pequeno demais. E o que Deus tem preparado para nós são coisas grandes, insondáveis, mistérios do coração dele. E eu quero viver isso. Quantos querem viver isso? Você quer viver isso? Você precisa experimentar desse quarto cálice. Mas eu queria te dizer uma armadilha que pode te roubar a possibilidade de experimentar o cálice do louvor. A palavra de Deus vai dizer lá em João 10:10 o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, ou vida plena, vida na sua plenitude. Enquanto Deus tem uma plenitude de vida para mim e para você, o inimigo ele tem um plano, e ele é perseverante nesse plano, que é para roubar a sua possibilidade de viver a plenitude de Deus. E como ele pode te roubar, como ele pode te matar e como ele pode te destruir. Primeiro, ele te rouba te prendendo no passado. Você já viu pessoas que olham para o passado e falam assim: cara, o passado era tão lindo, nossa, o que Jesus fazia no passado era tão gostoso. Pessoas que se prendem a relacionamentos do passado e falam: poxa, mas aquela pessoa que estava do meu lado no passado é que era legal, eu não sei por que eu fui fazer aquilo. Poxa, mas aquele emprego no passado era o que era bom, era o que me supria, por que eu fui fazer aquilo de sair daquele emprego? E você não percebe que enquanto você está preso no passado por armadilhas que o inimigo lançou para você, você impossibilita a vida no presente e a fé do seu futuro. Por quê? Você está olhando tanto para o passado que o hoje passou, virou passado e você não viveu. Você está olhando tanto para o passado que você não consegue olhar e planejar, ou vislumbrar, ou enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus preparou para você lá na frente. É aquilo que importa, é aquilo que Deus quer fazer os seus olhos serem voltados para que gere esperança no seu coração. Imagina se José, diante de todo o problema que ele passa, diante de todas as lutas que ele passa, ele fala assim: poxa, mas era tão bom quando o meu pai me mimava e ele me dava uma capa bonita. Ele nunca chegaria ao governo daquele lugar, mas quando ele escolhe olhar para frente e esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir em direção ao alvo, ele chega naquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Então o diabo está tentando te roubar, está tentando nos roubar. E você que está na sua casa, o diabo está tentando te roubar por meio de fazer você se agarrar no seu passado. Como o diabo está tentando te matar, levantando a sua natureza carnal, porque enquanto ela é elevada, é a natural da sua natureza espiritual. É consequência. Quanto mais alimentado a sua carne tiver, menos alimentado o seu espírito vai estar. E aí, por que isso te mata?
Porque você não consegue prosperar espiritualmente, porque você está sempre pensando com o seu coração e com a sua mente carnal. E o seu coração e a sua mente carnal são terra de ninguém, sabe? Você pensa pelo seu coração, você pensa pela sua mente, você sempre vai pensar o pior cenário, você sempre vai pensar nos piores problemas, você sempre vai se agarrar naquilo de ruim que vai acontecer. Poxa, mas celebra, olha o que está acontecendo hoje, caramba, Deus moveu nesse louvor, Deus está movendo nesse culto, centenas ou talvez milhares de pessoas estão sendo abençoadas por esse culto online. Ah não, mas poderia de repente ter pessoas lá fora conversando, poderia de repente ter mais gente aqui dentro. Ei, se agarra no que é bom que Deus tem pra gente. E como o inimigo quer te destruir? Roubando o sentido da sua vida. Lembra quando nós falamos os 4 cálices? Primeiro, o cálice da santificação, ele te dá salvação. Então isso é o start da vida cristã. Segundo, o cálice da libertação, ele anula o furto do inimigo, porque o diabo não consegue mais te roubar. O diabo ele não tem mais como, porque você não é mais alguém preso no passado. O terceiro cálice da redenção, que restaura, ele impede o inimigo de querer te matar. Por quê? Porque quando você está restaurado, você está muito mais alimentado espiritualmente do que carnalmente. Então você passa a pensar, você passa a agir por aquilo que Deus colocou dentro de você, espiritual, e não mais pelo seu coração e pela sua mente. E por último, ele não pode te destruir, porque no último cálice, o cálice de louvor, o cálice do propósito, te dá um propósito de vida. Eu queria te perguntar algo para você refletir. Qual é o propósito da sua vida? Por qual mensagem? Tem algo que baliza aquilo pelo qual você está vivendo? Ou você está vivendo aquela teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu? Queria te dizer que a desordem só vai levar mais desordem. Então se você está vivendo nessa teologia de deixa a vida me levar, a vida vai te levar, mas vai te levar bem longe dos propósitos de Deus para você. E nós vamos focar nesse 4º cálice, é o cálice de hoje, o cálice do louvor, o cálice do propósito. O propósito nos faz vivenciarmos uma vida de louvor. E aí você vai enxergar com o contexto que eu vou te dar agora. Você imagina um missionário que tem o chamado, o propósito de vida dele é que ele vá para Moçambique, abrir um trabalho especial com crianças para poder restaurar a África. Sabe que a África tem um monte de problemas de crianças sexualizadas, de crianças que são escravizadas, de crianças que ainda vão para ser escravas sexuais. E aí você imagina que esse irmão, ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Você acha que ele vai ser feliz? Eu sempre uso esse exemplo. Ele pode estar em Miami, andando de Ferrari, fazendo as coisas mais legais aos olhos humanos. Ele sempre vai ter um vazio dentro de si, porque ele não está vivendo aquilo que Deus escolheu ele para viver. Pastor, mas ele está furando com Deus, ele está deixando Deus na prova. Ele pode estar furando com Deus, mas ele não vai deixar Deus na prova não. Deus pode levantar até pedra para fazer essa missão, mas ele perdeu a plenitude de vida. Eu queria te dar um estudo. Em 1943, um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele publicou uma teoria conhecida como hierarquia da necessidade. E basicamente a teoria toda diz o que toda pessoa age, que toda pessoa precisa agir para suprir a sua necessidade. E a hierarquia é ele elencar quais são as necessidades que toda pessoa tem para poder se sentir plena, para poder se sentir, poxa, minha vida faz sentido. E Abraham Maslow, ele define 5 categorias, e alguns psicólogos mais para frente, ao decorrer dos anos, definiram mais 3 categorias, e eu vou passar todas elas para vocês. A hierarquia da necessidade de Maslow diz que a primeira necessidade humana é a necessidade fisiológica, ou seja, nós precisamos comer, nós precisamos beber,
nós precisamos fazer xixi, nós precisamos fazer cocô. Isso é necessidade fisiológica, nosso corpo precisa. Sabe, se você não urinar, alguma disfunção dentro do seu organismo está ocorrendo, ao ponto em que vai chegar um momento e que vai estourar a sua bexiga e você pode ter uma infecção generalizada, porque aquilo era uma função fisiológica que deveria ocorrer. Então essa é a sua primeira necessidade. A segunda necessidade é de segurança. O nosso corpo precisa se sentir seguro mentalmente, fisicamente. O nosso corpo precisa se sentir seguro no nosso coração. Sabe, você ter uma saúde financeira te faz se sentir seguro de alguma forma. Você ter uma família bem estruturada te faz sentir seguro de alguma forma. Então essa é a segunda necessidade. A terceira necessidade é afeto. Todos nós precisamos ser sociáveis. Por mais antissocial que você possa ser, você precisa de alguém que você possa falar e que você possa receber algum afeto. Você precisa de um abraço. Sabe, muitas pessoas viveram nesse tempo pandêmico e entraram em labirintos psicológicos porque não tiveram a oportunidade de socializar com alguém. E pega uma chave aí, não tem nada a ver com a ministração de hoje, mas você já ouviu falar sobre metaverso? É toda uma estratégia do inimigo para roubar isso aqui que está acontecendo. Você está sentado do lado de alguém, você poder sorrir para alguém. E sabe, não tem muita coisa a ver com a mensagem de agora, tá? Mas uma palavra que Deus me dá e que contagia o meu coração é que aonde há relacionamento genuíno, a fé é contagiante. Sabe, Igor, quando eu paro do teu lado e a gente tem relacionamento de verdade, a minha fé te contagia, a sua fé me contagia. Aquilo que Deus colocou no seu coração vai me contagiar, aquilo que Deus colocou no meu coração vai acender chama dentro de você. Então, por favor, não pare de fazer isso aqui não. Você que está online, por favor, conecta aí com o pastor Paulo Negrão. No dia que você tiver uma oportunidade, vem para cá estar conosco, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Quarta necessidade da hierarquia de Maslow, a hierarquia de necessidade de Maslow é estima. Nós precisamos ser elogiados. Alguns mais, outros um pouquinho menos. Alguns precisam mais, oxa, abraço, você é fera. Outros só, foi legal. Mas todos nós, de alguma forma, precisamos ser elogiados. Quinta necessidade, necessidades cognitivas. Ou seja, todos nós temos necessidade de perguntar, necessidade de responder, isso é necessidade cognitiva. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui. Sexto, necessidades estéticas. Todos nós precisamos nos sentir bem vestidos. Nós precisamos estar no ambiente. É por isso, esse é o motivo pelo qual nós pintamos a nossa casa. Esse é o motivo pelo qual nós aparamos a grama na frente da nossa casa. Por quê? Porque nós temos essa necessidade estética. Sétima necessidade, necessidade de autorrealização. Ou seja, poxa, eu sonhei sempre em ser um advogado, eu vou estudar direito, e aí quando eu estudo, uau, eu estou realizado. Eu sonhei sempre em ser um militar, e aí eu passei na prova e fui militar, uau, que realização. Eu tive um sonho ministerial, e hoje eu atingi o sonho ministerial, uau, que realização. Isso é uma necessidade de todos nós. E por último, presta atenção nessa aqui, porque é essa aqui que vai construir toda a nossa ministração de hoje. Nós temos uma necessidade transcendental. É uma palavra um pouco difícil, talvez você não entendeu, mas nós temos uma necessidade de crer e de sentir que há algo muito maior do que a gente. É por isso que existem as religiões. E eu não tenho o cristianismo como religião, porque cristianismo é relacionamento para com Ele. E eu acredito que religiões são formas genéricas de tentar fazer você sentir algo transcendental. E são formas genéricas de tentar fazer você se sentir bem por meio de coisas que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, se não todas elas, se sentir bem em contato com espíritos malignos. E isso é tema para outra ministração, mas vamos falar um pouco sobre transcendência. Eu queria falar um pouco sobre o meu testemunho para você, porque eu sou um pastor um pouco jovem e eu cresci numa família pastoral. Quando eu nasci, meu pai morava em cima de uma igreja presbiteriana, na casa pastoral, e ele era o pastor principal, dirigente daquela igreja.
E eu sempre ouvi o que era bom ser feito. Eu sempre ouvi o que Deus tinha para nós. Eu sempre ouvi o que Deus tinha preparado como promessa para nós. Mas eu tinha, e é uma característica da minha geração, é uma característica que não vale a pena só mais ouvir. Eu não me contento mais com ouvir, eu me contento com experimentar. Então, por ouvir que era bom, eu comecei a querer experimentar o que era ruim. Porque eu falei, não, tem o que é bom, eu sei o que é, agora eu quero o que é ruim. E aí, eu nunca me desviei da igreja, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu entendi que tem como você ser reprovado por Deus, fazendo muita coisa para Deus. Porque toda a minha vida eu fiz muita coisa para Deus, com certeza sendo reprovado por Deus, porque eu fazia por fazer. E aí, dado momento, eu jovem, passei em uma prova militar, e eu me formei como um oficial do exército. E aí eu galguei algumas coisas que foram realizações para mim, alguns cursos que foram realizações para mim, algumas especialidades que foram realizações para mim. Eu galguei alguns materiais, algumas matérias que eram realizações para mim, um bom carro, né? Ter uma estrutura financeira, começar a querer montar uma família, ter um status, porque a gente também precisa disso, né? Você lembra lá que a gente falou de estima? E aí, quando eu tinha tudo isso, eu me dei, em um certo momento, Deus deu um insight na minha mente, porque eu falei, eu tenho tudo que eu julgo necessário para ser feliz, tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho a minha fisiologia funcionando de perfeita forma, eu tenho segurança, eu consigo até prover um pouco da minha segurança, eu tenho afeto, né? Eu tenho estima, pessoas olham, poxa, legal, um jovem, né, com tanta coisa na vida, mas eu ainda sentia um vazio no meu interior. E é aí que nós estamos falando de transcendência, porque você pode ter aquilo, tudo que você julga necessário para ser feliz, mas ainda sentir vazio, que é exatamente o que nós estamos falando sobre esse quarto cálice. Você pode ter tudo, você pode fazer tudo, mas se você não tiver o elemento espiritual latente dentro de você, você pode chegar ao ponto de muitas pessoas, como nós vimos aí fora no mundo, tem tudo que julga necessário para ser feliz, mas tiraram a própria vida. Por quê? Porque ainda se sente vazio, ainda se sente vazio. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração que há muito mais do que nascer, do que crescer, do que estudar, se estabelecer em uma boa escola, do que se especializar, do que ter um bom emprego, do que reproduzir e ter vários filhos, e do que você se aposentar e aproveitar a aposentadoria e morrer. Deus começou a ministrar no meu coração, tem algo a mais aí, tem algo a mais aí, tem algo a mais aí. E se você entrar aqui nessa igreja, tem uma parede ali fora, eu saindo aqui agora, indo para a minha esquerda, que diz que a nossa missão é fazer você atingir 100% do seu propósito e chamado em Cristo. E entenda, o seu propósito não tem a ver somente com você. Olha ao seu redor. De repente você não consegue ver, mas tem uma estrutura para você que está aí na sua casa, de pelo menos umas 20 pessoas para te servir. Conversa aí com os pastores que estão online para poder te dar um suporte. Olha tudo isso que está acontecendo, tudo isso é para estimular você viver o quarto cálice, você experimentar o quarto cálice, que é Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem algo específico para nós, Deus tem algo personalizado para nós, Deus tem uma história construída, escrita pelo dedo dele, específica para você e para a sua família. Deus tem algo para nós. E aí você me pergunta assim, pastor, beleza, Deus tem algo para mim, eu entendi que eu tenho essa necessidade transcendental, mas como eu posso começar a vivenciar o meu propósito? Primeiro, entenda esses 4 cálices, passe pela salvação, passe depois pela liberdade da sua mente, do seu coração.
E aí depois experimenta um pouco da prosperidade de Deus. E aí você vai entrar nisso de cara. Deus vai começar a cantar para você que você foi chamado para algo. E embora você não saiba hoje o seu chamado específico, nós temos alguns chamados que são chamados universais. Por exemplo, eu creio, a nossa igreja crê que todos vocês e todos vocês que estão assistindo, de alguma forma são missionários para a obra de Deus. Pastor, mas eu sou advogado, mas eu sou médico, mas eu sou vendedor. Você é um missionário disfarçado de advogado, você é um missionário disfarçado de médico, você é um missionário disfarçado de vendedor, porque antes disso tudo tem o ponto 1 dessa ministração. Tudo começa em um chamado, e desde antes de você conhecê-lo, de antes de você aceitá-lo como seu suficiente salvador, ele já tinha te chamado para algo, que é levar o amor dele pelas nações. Mas isso não é responsabilidade só do pastor. Não, responsabilidade do pastor é zelar por isso aqui, é zelar pelo corpo. Mas entenda uma coisa, e cara, eu fico tão doido para poder explicar isso para a igreja. Se eu pudesse pegar cada um pelo pescoço e sacudisse para dizer o seguinte: ei, a igreja não é só o que acontece aqui no domingo, a igreja não é só o que acontece aqui na quarta ou na quinta, a igreja é quando a gente sai daqui e vai fazer aquilo que Deus nos mandou aqui dentro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da nossa vida. O nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida de ser um missionário aonde nós estivermos. Ei, está dentro do BRT, você é missionário, cara. Você está dentro do ônibus, você é missionário. Você é pregador, você é um profeta, você é a voz de Deus na terra. Você é a esperança do mundo. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aí? Ei, eu quero me manifestar, e eu quero que o mundo possa conhecê-lo por meio de mim. Esse deve ser o nosso coração, e o primeiro ponto é esse. Tudo começa no chamado. Eu queria ler com vocês Marcos 16, 15 a 18. Marcos 16, 15 a 18 diz o seguinte: Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ei, a Bíblia já te deu a ordem: vá e compra. A Bíblia já te mandou: sai daqui e sai daqui para fazer. Sabe, quando alguém chegar e falar assim: eu estou com dor de cabeça, não fala assim: vamos ali no Pacheco e vamos comprar um dipirona. Eu não estou dizendo que não é para medicar, mas eu estou dizendo que o seu primeiro recurso é falar: eu posso orar por você? Alguém sofrendo de algum espírito maligno, você ir lá e repreender o espírito maligno. Não é falar: liga para o pastor que o pastor vai fazer. Não, porque você foi chamado. Ei, você, todos você, todos nós fomos chamados, e esse é o nosso chamado principal. E tudo que acontece aqui é só para culminar nisso aqui que nós acabamos de ler. Sabe por que tem louvor aqui? Sabe por que tem mensagem aqui online? Sabe por que tem essa estrutura? Sabe por que tem pessoas interessadas em estar aqui sábado, domingo, quarta, quinta-feira? Sabe por que tem pessoas aqui trabalhando de segunda a sexta? É para garantir que o que Deus nos mandou fazer possa ser feito com maestria, com zelo, com fervor, com dedicação. Então aceite o seu chamado. Segundo ponto, de como vivenciarmos o nosso propósito. Deus te deu uma causa. Nós estamos falando sobre o cálice do louvor. O cálice do louvor é aquilo que nos gera, alegria. Viver o nosso propósito nos gera alegria. Então, o primeiro ponto é: Deus tem um chamado para todos nós. E aí o segundo ponto é: Deus te deu uma causa. Sabe, existem muitos pastores que estão brigando dentro de si
e trazendo alguns argumentos para fora que não são argumentos que nós deveríamos trazer em relação a, por exemplo, política. Sabe por quê? Você vê pastores querendo ser esquerdistas. Eu não estou falando nada mal sobre a esquerda ou sobre a direita, eu não quero falar nada sobre o contexto político que nós vivemos hoje. Mas por que os pastores estão com corações voltados a isso? Porque eles amam tanto as causas sociais, que eles acabam no desequilíbrio da sua mente, flertando com algo que eles não deveriam flertar. Pastores que olham para a direita e falam, nós somos conservadores, tem que quebrar tudo e não sei o que lá. Por quê? Porque eles olham para causas de justiça da direita, e aí eles ficam apaixonados por aquilo e se envolvem, se expondo em coisas que não deveriam se expor. Sabe, Deus, Ele deu uma causa para cada um de nós. Eu sou apaixonado, Pastor Wilker, eu sou apaixonado pela parcela excluída da sociedade. E eu levo isso para o ministério. Por quê? Porque eu tenho muito mais facilidade em lidar com uma pessoa que não tem dons, ou aquela pessoa que aparece apagadinha na igreja, do que uma pessoa que chega assim falando, não, mas eu posso ajudar, eu posso fazer, eu posso cumprir. Por quê? Deus me deu uma causa específica. Eu não estou falando que é errado eu lidar com pessoa que brilha, mas eu estou falando, a minha facilidade é com esse tipo de pessoa. E eu queria te dizer para você refletir no seu coração, porque Deus te deu uma causa. Deus te deu, dentro do chamado, dentro de tudo que Ele está tentando te equipar, está tentando derramar sobre a sua vida, Deus, Ele te deu algo que você fala assim, cara, é isso, sabe? É por isso que eu vou brigar, é por isso que eu vou me indispor, é por isso que eu vou fazer. E essa causa, ela deveria ser muito maior do que a sua própria vida. Porque lá em Atos 20, 24, olha a importância da causa de Paulo, de levar o evangelho para os gentios. A importância para ele era o seguinte, a causa era tão linda, a causa era tão contagiante, que ele falava assim, cara, se eu precisar morrer fazendo isso, eu vou morrer. Ele morreu. E lá em Atos 20, 24 diz o seguinte, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça do Senhor. Eu queria te dizer essa noite, e que fique claro de uma vez por todas, não é sobre o que você faz, é sobre a razão pela qual nós fazemos. Essa é a causa, esse é o maior, esse é o ápice da nossa vida, do nosso propósito. Não é sobre o que você faz, mas é sobre a razão, é sobre a causa pela qual você faz. Eu queria te convidar, você que de alguma forma é servo, você que de alguma forma ministra dentro de uma igreja, você que de alguma forma serve em um dos nossos ministérios, a começar a pensar de uma forma diferente. Eu não vou lá para tocar, eu não vou lá para gravar, eu não vou lá para filmar porque precisa. Eu vou lá porque o que eu estou fazendo está edificando o reino. Eu vou lá porque por meio desse vídeo, centenas, milhares ou milhões de pessoas vão acessar a palavra de Deus, entendendo que todos nós precisamos mergulhar nesse quarto cálice, porque somente com esse quarto cálice nós vamos viver a plenitude de vida que Deus tem preparado para nós. E aí, chegando no final, já estou terminando aqui, nós vimos que para vivenciar o nosso propósito, a gente precisa crer no chamado de Deus e ir. Que nós precisamos ter uma causa, uma razão, que é muito maior do que a gente faz, do que a gente pensa, e deixar isso nos nortear, e deixar isso ser o estandarte da nossa vida, isso ser aquilo que vai na frente. E por último, a última mensagem, sabendo que você tem um chamado, e sabendo que Deus está te dando uma causa, preste atenção aqui em mim, entenda que nós precisamos sair do eu e viver o nós. Você está junto comigo ainda? Você precisa sair do eu. Para de pensar em coisa que só te beneficia. Para de pensar em coisa que só vai depor ao seu favor. Sabe por quê? Porque ir para o nós
é muitas das vezes viver coisas que não vão ao nosso favor em prol do coletivo. Sabe, uma família, estou vendo aqui uma família linda. Os filhos dessa família, você não sabe a dificuldade e a dor e a dedicação e o esforço e as lágrimas que os papais de vocês derramaram para vocês terem a vida que vocês têm hoje. Sabe, você que é da nossa igreja, você não sabe a quantidade de sangue, suor e lágrimas que foi derramado pelos nossos pastores, pastor Filipe, pastora Renê, o qual nós temos gratidão de poder servir ao lado deles, para que a gente pudesse ter essa estrutura que nós temos hoje. Sabe, pessoas entenderam que o nós é muito maior do que o eu. Eu queria fechar essa ministração dizendo uma revelação que Deus me deu alguns anos atrás, na leitura de Mateus 6, o capítulo que eu mais amo na minha vida. Mateus 6 ainda faz parte do Sermão da Montanha. E Mateus 6 é o momento onde Jesus está ensinando os discípulos dele como orar, como jejuar, sobre as ansiedades da vida, e um dos chamados ministeriais meus está baseado em Mateus 6,33, que é colocar Deus em primeiro lugar e o reino dele, todas as outras coisas são acrescentadas. E quando ele fala tudo, é dinheiro, é alegria, é satisfação, é amizade, tudo. Mas dado o momento que ele está ensinando aos seus discípulos sobre como orar, ele fala aquela oração, que é uma oração que é muito conhecida por todos nós, e muito conhecida por quem é cristão e quem não é cristão. Aquela oração que todo mundo sabe fazer, que é o Pai Nosso que estás no céu. Mas aonde Deus falou ao meu coração é que quando ele começa a fazer a oração, ele nunca faz a oração para abranger somente aquele que ora. Ele não faz a oração, olha que louco, ele não faz a oração para aquele que ora seja abençoado, para aquele que ora seja perdoado, para aquele que ora receba favor e graça de Deus. Todas as vezes que Jesus está ensinando o povo a orar, os discípulos a orar, ele está falando: quando fizeres, faz dessa forma, dessa forma e dessa forma, e fale assim: Pai, o quê? Nosso. Você já ouviu alguma versão bíblica que diz assim: Pai meu que estás no céu, venha o pão meu de cada dia, me perdoa somente. Isso me fez entender, e nós já estamos terminando aqui de fato. Quando nós ouvimos o Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, eu começo a ter a revelação de que o Pai, o provedor, o perdoador, o libertador, só é revelado na nossa vida quando a gente sai do contexto do eu e passa a viver o contexto do nós. Você quer sentir a paternidade de Deus dentro de você? Começa a entender que o Pai não é seu, o Pai é nosso. Você quer sentir a provisão de Deus na sua vida? Comece a entender que a provisão que Deus quer derramar para você não é só para fazer de você uma bênção, mas para fazer de você uma fonte de bênção. Começa a entender que o perdão que Deus tem derramado sobre mim, sobre você, não é um perdão só para você se sentir abençoado, se sentir perdoado e falar: nossa, agora eu sou perdoado. Não, é para que quando pessoas te esmagarem, te baterem, te caluniarem, você ir lá e fazer o mesmo que Deus fez com você. Esse é o contexto de nós. Ei, o contexto de nós é isso aqui. Cara, você vai ver de repente a estrutura de uma igreja, talvez 2% da igreja são pessoas que trabalham em tempo integral, como se fosse algo profissional. 98% das coisas é o voluntariado. Por quê? Porque nós entendemos que igreja é isso, é organismo vivo. Igreja é quando a gente senta, igreja é quando a gente ri, igreja é quando a gente chora, igreja é quando a gente compartilha o nosso coração um com o outro, igreja é quando você e eu vamos para o GT e nós crescemos em relacionamento. Igreja é quando você chega naquela porta e você é recebida por aquela mulher de fé que te dá um abraço, que declara um dia, ou uma noite, ou uma manhã de bênção sobre a sua vida, e você entra aqui abençoado. Igreja, quando você pede uma oração, você recebe e Deus te dá o seu livramento, e Deus te dá o seu milagre. Diante desse quarto cálice,
eu queria que você considerasse com toda a sua força e todo o seu coração. De repente você entrou aqui nessa casa e você ainda não serve em um dos nossos ministérios. De repente você entrou aqui e você nem sabe o que é um GT. De repente você entrou aqui e você está querendo mergulhar um pouquinho no contexto da igreja. Eu queria te falar, por favor, não saia daqui sem considerar você fazer o Ondas, para você mergulhar no que Deus está fazendo aqui no meio de nós. Não saia daqui sem olhar para aquele quadro, ou sem falar com o pastor Paulo aí no culto online e falar assim: pastor, eu quero fazer parte de um GT. Não saia daqui sem considerar de verdade a necessidade que a gente tem de cada dia mais pessoas entrando aqui, para assim, da forma que você foi abençoado hoje, eu creio que você foi abençoado hoje de alguma forma, muitas pessoas possam entrar aqui machucadas, quebradas, desmotivadas, e saírem daqui com algo no coração delas dizendo: eu tenho um chamado. Uau! Eu tenho um propósito. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4:9: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Você não se sentirá realizado enquanto você não fizer aquilo que Deus te chamou, e entender que aquilo que Deus te chamou está no contexto de nós e não de eu. Eu queria pedir que você abaixasse as suas cabeças, fechasse os seus olhos e ainda escutasse com atenção aquilo que Deus tem preparado para você, porque hoje ainda Deus vai falar mais um pouquinho. Nós falamos sobre 4 cálices durante todo esse mês. Primeiro, o cálice da santificação, Deus salva. Segundo, o cálice da libertação, Deus quer libertar você de amarras do inimigo. Terceiro, cálice da redenção, por meio da restauração que Deus promove dentro de você, Ele vai te fazer prosperar, ainda que você esteja em terra árida. E por último, o cálice do louvor é o propósito. Quando você cumprir o seu propósito, você vai sentir uma alegria, brotará um louvor de dentro do seu coração. E embora nós tenhamos níveis, Deus quer te levar a beber todos esses cálices. Eu não sei qual é o cálice que você parou aqui, mas talvez algumas pessoas aqui dentro desse auditório, algumas pessoas que nos assistem no online, ainda precisam beber o primeiro cálice, que é: eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E como nós lemos lá no início, a salvação é por meio da graça mediante a fé. E se você confessar com a sua boca e acreditar com o seu coração, tu serás salvo. E talvez você diz assim: pastor, eu já estou vivendo a prosperidade de Deus, mas eu quero viver de fato o meu propósito. Eu queria te dizer 3 coisas. Primeiro, Deus te chama essa noite. Segundo, Deus está te dando uma causa. Uma causa está ardendo no seu coração nesse dia. Uma causa está ardendo no seu coração no momento que você estiver vendo esse vídeo. Não importa se é um vídeo, se foi gravado, se não foi, se você está vendo ao vivo, se não está. Deus está falando algo no seu coração que está ardendo como uma chama. E essa causa, ela vai ser estartada por meio de você parar de viver o eu e começar a viver o nós. Vem para a igreja, vem Ceilã, vem para o GT, vem para o ministério. Martin Luther King dizia o seguinte: um homem está pronto para viver quando descobrir um motivo pelo qual morrer. E eu queria te fazer uma pergunta nesse dia: será que você está pronto para viver? Eu queria te pedir para ficar de pé. Eu queria ainda permanecer de olhos fechados. Eu queria orar por você e por sua família. Mas antes, eu queria te dar uma notícia boa, porque Deus, Ele não dá somente as promessas para nós, mas Ele nos dá a possibilidade de cumprimento dessas promessas de uma forma surpreendente. Mateus 26, 26 a 29. Ouça isso com olhos fechados. A palavra de Deus diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tome e comam,
isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu lhes digo, de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Deus, Ele vai te dar esses 4 cálices, mas Ele prometeu beber contigo. E Deus está aqui nesse lugar, dando oportunidade de libertação, de prosperidade, de quebra de espírito de egoísmo, para você sair do eu e viver o nós. E se você quer aceitá-lo como seu suficiente Salvador, de repente você fala assim: pastor, eu estou no primeiro cálice ainda, não tem problema. Vem antes que seja tarde, vem, aceite-o, aceite-o. Se essa pessoa é você, eu queria te dizer, se você está aqui nesse auditório, levanta a sua mão bem lá no alto. Mas se você não está, escreve aí: pastor Paulo, por favor, eu quero aceitá-lo como meu suficiente Salvador. Você vai receber alguma mensagem, uma ligação, você vai ser inserida no GT. Talvez você diz assim: eu quero reconciliação com Ele. Ou diz assim: pastor, eu quero viver o meu propósito com Ele. Se essa pessoa é você, eu te convido a levantar as suas mãos bem lá no alto, porque nós vamos orar. Enquanto nós oramos, enquanto essa música é ministrada de fundo, sinta a presença de Deus falando ao nosso coração. Sinta o mover de Deus espiritual no meio de nós. Deus, nós estamos aqui elevando, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente a Ti, para Te dizer: nós não queremos parar na 4ª série espiritual, Pai. Nós queremos ir além. Nós queremos, ó Deus, chegar à plena estatura de varão perfeito. Nós queremos viver 100% daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, para isso, alinha o nosso coração com o coração dessa família. Ó Deus, alinha o nosso coração com a estrutura dessa casa. Nos permita fazer parte de um grupo de temporada, onde a gente abra o nosso coração, onde a gente rasgue, ó Deus, aquilo que nós somos, onde nós possamos ser edificados. Nos permita estabelecermos em ministérios onde nós vamos crescer, onde nós vamos ser startados e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E agora, em uma só voz, nós cremos que pessoas aceitaram a sua salvação, e nós vamos conversar dizendo: Senhor Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Entra na minha vida, renova a minha vida, transforma a minha vida. Eu te aceito como meu suficiente Salvador e libertador. Se assenta no meu coração e reina sobre mim e sobre a minha família. Levante a sua voz e declare isso: Ele é o precioso sangue que sela tudo que nós vivemos aqui neste dia. Sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim. Precioso sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim. Teu sangue me limpa, teu sangue me salva, Jesus. Teu sangue que foi derramado na cruz, teu sangue me limpa, teu sangue me salva, Jesus. Teu sangue que foi derramado na cruz. Aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia o nome do Senhor Jesus com toda a minha força. Eu glorificava Ele, porque grandes coisas Ele tem promovido em nosso meio. Eu queria te dizer, Deus tem mais. Isso aqui é só o início. Deus, Ele tem nos levantado como autoridade e como influência espiritual sobre a igreja cristã brasileira. E eu queria te dizer, Deus precisa de trabalhadores. Mas não porque se você deixar de trabalhar vai furar com Ele. Não. É porque é um privilégio para mim e para você poder elevar o amor dEle, o nome dEle em todas as nações.
Então, eu queria realmente te sacudir. Você só vai ser plenamente feliz, plenamente, você só vai viver a sua plenitude, a completude daquilo que Deus tem para você, a partir do momento que você viver aquilo que Deus tem preparado para você. E viver o que Deus tem preparado para você envolve isso aqui. Claro que não se termina aqui. Há muito mais quando a gente sai daqui, mas envolve isso aqui também. Então se aliance no GT. Se aliance naquilo que a igreja está fazendo. Se aliance com o seu pastor. Mergulhe naquilo que Deus tem preparado para você. Você vai ver que a cada dia a sua vida vai gerar um louvor, uma satisfação, uma alegria incondicional. E aí você vai perceber: eu estou fazendo a coisa certa. Amém? Contamos com todos vocês, você que está nos online e nos assistindo. É uma honra poder estar com vocês. Que Deus possa te abençoar. E você que está aqui nesse dia, que Deus possa estender o rosto dele sobre ti, que ele possa te dar uma paz que excede todo entendimento, que ele possa te dar um entendimento disso que nós ministramos hoje, disso que ele derramou sobre a nossa vida hoje, ao ponto da gente sair daqui para vivenciar aquilo que ele nos prometeu. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado por mais um culto em tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo teu calor no meio de nós. Deus, obrigado pela tua presença que nos abraça, que nos constrange, que nos toca, que nos transforma, que nos renova e que nos liberta. Ó Pai, que nós possamos ser inspirados a tomar todos esses 4 cálices, não parar somente no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas que de fato a nossa igreja e que de fato todos nós possamos cumprir 100% do chamado e do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que eu profetizo e é isso que eu libero sobre a vida de cada família, de cada pessoa, de cada jovem, de cada ancião que nos ouve. Ó Deus, e que a tua presença possa estar queimando algo novo dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, levante a sua mão como quem vai receber algo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco até que Ele venha. Somente você que recebe diz um amém bem alto. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, nós amamos você, querido. Glória a Deus, queridos e amados. Que palavra poderosa e ungida. Meu Deus, tenho certeza que você foi tocado aí onde você está, pelo poder dessa palavra viva. Por isso, nós estamos aqui para alcançar pessoas como você. Nós somos Igreja Luz das Nações, Elan Church, e eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. Nós estamos aqui para alcançar pessoas que queiram uma mudança na sua vida, e por isso estamos conectados aqui, para que você venha seguir a Jesus de uma forma viva e poderosa. Quero que você anote o número do nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a gente. O número aparece aqui embaixo, mas é o 21 966 35 8309. E ali você pode enviar o seu pedido de oração, a decisão que você tomou, ou se identificar se você é novo aqui. Nós queremos que você faça parte de uma família espiritual e venha conhecer novas pessoas, novos amigos e novos irmãos, porque sabemos que Deus tem muito mais para você do que você tem vivido até agora. Nós temos tanta certeza disso, que nós nos conectamos para que você seja alcançado onde quer que você esteja, do jeito que você está. Tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para ser cumprido na sua vida, propósitos e desígnios, que você talvez ainda ache que não é possível para você, mas que Deus vai te capacitar para viver. Por isso, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.